Eu falo que na minha época não tinha nada disso. Na sua época tinha? Na minha época não tinha nada disso. De vacina tinha? Na minha não. Eu tomava vacina e acabou. Tinha que tomar vacina, tinha, né? Na minha época. Agora já não, você vê, tem o VR vacina, que é essa a vacina de realidade virtual. Então, olha que legal, olha que bacana que é o VR vacina. Olha que interessante que acaba sendo, né? E se você pensar, é mais uma área dentro da área de jogos, é mais um elemento dentro da área de jogos, né? Então, não sei se tinha isso na sua época. Você chorava? Me conta. Não vou contar pra ninguém. Bom, agora nós temos que pensar na plataforma. Então, para qual plataforma nós vamos programar? Então, pensar para que dispositivo nós vamos fazer a programação, né? Então, vamos conhecer cada um desses dispositivos, cada uma dessas plataformas. Vamos começar pelas máquinas de fliperama? Bom, quem nunca jogou fliperama? Na minha época, o fliperama era algo, né, fantástico. Então, os jogos de fliperama, eles são encontrados em locais públicos, né? São geralmente autônomos, encontrados em locais públicos, parques, na verdade, em qualquer lugar, né? Então, lógico, as máquinas elas foram com o tempo se modernizando, mas uma das características é que você joga de pé. Então, é um jogo que você tem o controle, porém você joga de pé, né, dentro dela. E aí você passa o cartão, coloca a ficha, para quê? Para que você consiga jogar, né? Então você paga por rodada que você joga. E tem os joysticks já dele, né, ali em cima, para que você possa realmente jogar, para que você possa ter a experiência do joguinho, que é bem legal. Bom, quando a gente fala de criação, né, quando a gente fala de jogos de fliperama, então, falei, no fliperama a gente joga de pé, né? Então, por exemplo, Pimbolim, eu lembro que tinha Mortal Kombat, né? Donkey Kong, né? Então tinha bastante joguinho que a gente jogava no fliperama, né? E sempre de pé, né? Lá nos primórdios. E aí, que o Novak, que é um escritor, ele fala, né, sobre essa criação de jogos para fliperama. Então, ele fala sobre o fabricante de hardware, né, que ele detém os direitos sobre o hardware e ele controla o jogo, né. Então, o jogo é dele. Então, todo o conteúdo que vai ser jogado é dele. Aí, o desenvolvedor do jogo, né, então, o fabricante, né, geralmente é da própria empresa do hardware, do fliperama, né? E o operador comercial, ele tem uma licença, né, para vender as fichinhas, para vender as jogadas para as pessoas. Então, o jogo de fliperama é super rentável para quem é o dono do fliperama, né? Para quem é o dono do fliperama, não para quem aluga, né? Que acaba recebendo um valor mínimo, né? Por isso que aqui acaba o fliperama acaba diminuindo a sua quantidade ao longo do tempo, né? Então, acaba diminuindo bastante. Depois, nós temos os consoles, né? Então, quem nunca jogou num console, né? E temos diversos tipos de console. E o console são esses aparelhos que são ligados na televisão, né? Na sua grande maioria, né? E eles são controlados, né, por joystick. Tudo bem que assim, alguns, né, eles já estão sendo controlados de outras maneiras, até por gestos, né, que é bem legal. Então, por exemplo, a gente tem o Xbox 360, o Xbox One, os dois da Microsoft, o PlayStation 3, o 4, 5, né, que é da Sony, o Wii, né, que tem até aquela balança bem legal, e o do
da Nintendo, né? E o Nintendo Switch, qual que é legal do Nintendo Switch? O Nintendo Switch, por que que ele faz sucesso? Porque ele veio para revolucionar. Porque ele é um console portátil, então você pode levar para os lugares. Ele tem o Docker, que é esse itemzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê minha caneta? Caneta. Esse item aqui, ó, é o Docker. Então, o Docker é onde você pode colocar aquela tela, né, do Switch, e aí ele vira um console, porque você pode ligar ele na televisão, né? E ele também pode acabar, você pode pegar a própria tela, colocar, né, e pegar os controlezinhos e jogar. E além disso, os controles ainda se separam para que você possa jogar com uma outra pessoa, possa jogar em dupla, né? Podendo comprar até mais controles. Então, assim, ele veio e está ganhando espaço por conta disso, por conta da versatilidade dele, dele ser tanto móvel, quanto você poder usar ele no Docker através de uma televisão, através do console. Então ele acaba sendo vindo e agradando muito o mercado de quem gosta de jogar. Né? Então ele acaba agradando bastante esse mercado que é tão exigente, tá? Porque o mercado exigente é o mercado de games. Eu falo gamer, ele é um povo bem, bem, bem exigente. Você não é? Eu sou. Confesso, eu sou exigente. Sim, eu exijo bastante coisa. Aí eu trouxe uns aqui, ó. Ai, que delícia, olha. Meus videogames, Sega. Olha, o Atari ficou aqui no cantinho, né? São todos os videogames antigos. Então, assim como os fliperamas, né? Os consoles são proprietários de quem fabrica, né? Então, quem faz o hardware controla ele que controla o software, né? E os consoles, né, proprietários de consoles, ou seja, do hardware, ele é muito bom. E assim, o hardware ele não vai variar de um jogador para o outro, ele vai pegar o mesmo hardware e vai vender para todo mundo igual, né? Então ele vende para todo mundo igual, tá? Então acaba sendo bem legal, né? Então você não personaliza o seu videogame, você compra, né? Uma versão e será que é diferente de comprar um computador, por exemplo, tudo bem? E aí tem gente que joga no PC, né? Eu gosto bastante de jogar no PC, confesso, tá? Então, hoje em dia tem muita gente que joga no PC. E é diferente de você jogar no computador, no PC, né, jogar no console, porque cada um deles é, como posso explicar? Fugiu a palavra. É bem diferente um do outro, né? Porque eles têm características diferentes. Porém, todos, né, são jogos, são para entreter, né? E no computador não tem a parte de hardware, né? Então, a pessoa que detém o jogo, ele te vende o jogo, os direitos do jogo, e não o hardware, né? Então, tem tudo isso. Então, deixa os desenvolvedores de jogos livre para quê? Para produzir, tá? E aí eles colocam, lógico, o mínimo que precisa ter o computador para rodar. Porém, se você imaginar, quem faz o jogo para PC, fica tranquilo. E aí ele pode criar até jogos, ó, em 3D. Porque quando ele cria um jogo em 3D no computador, você tem mais espaço de memória, você tem mais placa de vídeo, você tem mais... é melhor para você do que você trabalhar em 3D no mobile, por exemplo. Que aí fica, vamos dizer assim, inviável, né? Acho que é essa palavra, inviável. Ok? Vamos falar de jogo? Vamos falar de jogar? Vamos. Acho que a gente merece, né? Falei. Vamos falar de jogar?
Bom, existem maneiras de jogar. Uma das maneiras é o online. Olha o Among Us aí na sua tela, né? Então, quando você joga online, é pela internet. Então, o ideal é que você tenha uma banda de internet legal, né? E os jogadores podem estar no console, no PC, no mobile, onde eles quiserem, tá? Onde eles quiserem, desde que o jogo possa ser rodado naquela plataforma, tudo bem? Então, isso é muito importante, tudo bem? E os jogos online, quando você produz um jogo para que ele seja jogado online, você tem que tomar cuidado com os servidores, porque às vezes você está pensando num joguinho deste tamanho, um servidor pequenininho, e de repente o servidor explode, né? Por quê? Porque você consegue mais pessoas para jogar o seu jogo do que as capacidades do seu servidor. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, quando vai pensar num jogo online, tem que pensar na demanda, porque senão você pode acabar tendo problemas. E aí derruba, e aí você fica sem. Então, você tem que pensar, até mesmo no tamanho do seu projeto. Ok? Então, vamos lá, mas pensa nisso do que eu estou te falando, pensa nisso. Bom, existem os jogos que são os jogos de mesa, né? Então, por exemplo, os RPGs. Outros jogos que são jogos de mesa são jogos de tabuleiro, né? Quem nunca jogou um joguinho de tabuleiro na vida, né? Eu falo que eu joguei War, joguei, deixa eu ver o que mais. Ai, nossa, como foge da cabeça da gente depois que passa um tempo, né? É, os joguinhos que a gente jogou quando era menor, né? Até mesmo maiores. Ah, Banco Imobiliário, lembrei. Então, War, Banco Imobiliário, entre outros jogos, né? E tem o jogo do Angels e Dragons, né? Então você cria uma mesa e permite, né, ir analisando o jogo e construindo um joguinho de RPG de mesa que é bem legal e tem muita gente que curte esse tipo de jogo, né? Então, os jogos de mesa eles são bem aceitos, né? E, e bem trabalhados, né? Então, às vezes tem jogos de RPG de mesa, nossa, que são simplesmente fantásticos mesmo, tá? Aí, ó, Monopólio, né? O Monopólio ele é um jogo que ele tem intervalo de tempo, né? Então você baseia esse jogo em turnos. Então você joga cada rodada, né? Então você tem um tempo para jogar. Então você joga o dado, né, para você andar uma quantidade de casas, né, para você mover a sua pecinha, pega cartas e assim por diante. E o legal do Monopoly é que agora tem até online, né, você pode jogar ele até online. E esses jogos baseados em turnos, né, cada jogador joga no seu turno, cada um joga no seu tempo, né. Então, acaba sendo é, também bem legal, bem interessante. Então ele tem vários jogadores, só que cada um joga num momento diferente, né? Um tem que ficar esperando a atitude do outro para jogar. A gente comenta até do próprio xadrez, né? Que eu já falei. O xadrez também é jogado em turnos, então você tem um tempo para movimentar as peças, ok? Tem jogos que são jogos em tempo real. Então, o que que é o joguinho em tempo real? Aquele jogo que você vai jogando e tá todo mundo e tá ali acontecendo, né? Então, é, até existe o turno, né? Pode existir ou não. No caso do Fall Guys, ele existe um turno, né? Porque são as partidas. Porém, ela acontece em tempo real, né? Ela acontece em tempo real. Então, você não é um tempo assim do computador, né? É o tempo ali da dinâmica do próprio joguinho, né? No Genshin também acontece em tempo real, entre outros joguinhos.
Tem os jogos com tempo limitado, né? O Mario Kart, por exemplo, você tem um tempo limitado. Qual o tempo? O tempo do jogador ganhar, né? Dos jogadores ir ganhando o jogo. Até que o próprio Mario Kart ganhou de você, se você chegou em último lugar. E acaba sendo bem legal. E existem jogos também do Mario, do Sonic e de outros, né? Mega Man, e você tem um tempo para passar naquela tela, então fica o tempo rodando ali. Então você tem que tomar cuidado com os inimigos e também cuidado com o tempo, porque se você não tomar cuidado com o tempo, o que, que acontece? Você até passa pelos inimigos, mas perde por conta do tempo. Então tem que ter esse cuidado e essa atenção. Bom, agora vamos falar do modo do jogador, ou Play Mode, né? Então, o que seria isso? Quantos jogadores podem ter na partida? Então, quando estou jogando um joguinho, quantos podem ter? E onde estão esses jogadores? Já pensou nisso? Pode ter um jogador, dois jogadores, 10 jogadores, 20 jogadores. Quantos jogadores podem ter? E como vai ser o controle de tudo isso, né? Vamos pensar? Bom, tem jogos que a gente chama de monojogador. Então, o que que é? Só tem uma única pessoa jogando o joguinho, tá? Os outros personagens são os, vamos dizer assim, NPCs, né? Que eles interagem ou atacam o personagem através de inteligência artificial, tudo bem? Então, eles não têm vida, não tem ninguém controlando eles. Seria apenas de inteligência artificial mesmo que eles fazem, tá? Quando você está jogando, principalmente celular, você jogar monojogador, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele acaba se tornando um jogo mais leve, né? Quando você joga de multiplayer ou online, ele acaba demorando mais para carregar e a sua conexão de internet também ou fica muito lenta, ou você acaba consumindo toda a sua internet. Então, é importante você pensar na hora de escolher um jogo, principalmente quando você está jogando em mobile. Tá bom? Isso é bem importante. Bom, temos os joguinhos de luta, né? E no estilo, eu gosto do Street Fighter, Mortal Kombat, né? Que são jogos de luta bem legais e bem interessantes, né? Então, eles são jogados em partidas e por dois jogadores, tá? Que pode ser a máquina, né? A máquina pode ser o quê? O segundo jogador, tudo bem? Então, o jogo Double Dragon, né, foi um dos primeiros jogos, né, para você jogar em tempo real, que permitia a partida em dois jogadores. Então, assim, tipo, por exemplo, eu e você queríamos jogar junto. Então, ele foi o primeiro jogo que a gente podia jogar, lógico, estando no mesmo lugar, né, jogando no mesmo console, tudo ali, tá? Mas ele foi o primeiro jogo que nós conseguiríamos jogar juntos, ok? Então nós conseguiríamos jogar juntos, tá? Então ele daria essa opção. A gente tem uma tela em comum, porém controles individual. Então cada um teria o seu controle durante a execução do jogo. Aí eu coloquei aí um multijogador, pouco conhecido. O meu exemplo de jogo multijogador é pouco conhecido, que é o FIFA. Então você pode jogar com outros jogadores, né? Que é um multiplayer. Então, por exemplo, posso jogar eu contra você dentro dentro do FIFA. Lógico, de maneira local, né? Então, por exemplo, instala no console ou no PC e a gente senta um do lado do outro e vamos jogar. Bora jogar. Não deixa de ser um jogo, concorda? Por mais que seja multiplayer, local, não deixa de ser um jogo. Bom, existem também jogos do estilo multijogador
que eles podem rodar uma rede local. Então, por exemplo, se você está num laboratório onde tem vários computadores conectados na mesma rede, você pode instalar gerando um servidor esses jogos e você manda o nome do servidor, o caminho do servidor para as outras pessoas e elas conseguem se conectar com você, né? E jogar com você, né? Então isso é bem bacana e bem legal. Eu até coloquei um exemplo aí, o Dota, né? Para jogar um Dotinha, que acaba sendo bem legal, tá? Tem o multijogador online, então você consegue jogar com várias pessoas de maneira online, e a gente determina que é o MMOG, tá? É sei lá, nome muito estranho, tá bom? E é esse aí, tá? E aí ele vai possibilitar que vários jogadores joguem ao mesmo tempo. Eu jogo até Valorant. Esses dias o Valorant faz isso. Você consegue que várias pessoas joguem ao mesmo tempo, tá bom? E aí você tem os jogos online, né? Multiplayer também. Bom, quando a gente pensa nos elementos de jogos, na verdade, a gente está pensando em tudo, né? Então, em qual plataforma, quem vai jogar. Nós pensamos, por exemplo, como, né, e por que que eu estou criando aquele jogo, né, qual que é o objetivo daquele jogo. Então, assim, são vários elementos que juntos, né, vão me dizer muito sobre o jogo. Então, quando a gente constrói um jogo, a gente tem que pensar em vários fatores e vários itens que, querendo ou não, vão fazer toda a diferença no final, tá? Então, os elementos do jogo são isso. São os itens, são os fatores, né, que nos levam até isso. Conhecer a história dos jogos, né, conhecer como os jogos foram construídos, isso também é muito importante. Por quê? Porque quando a gente conhece a história de alguma coisa, de onde vem, de onde as coisas começaram, a gente começa a compreender o que nós temos atualmente, né? Então, como chegamos até hoje, né? Então, você pensar lá no fliperama, né, onde nós jogávamos de pé, né, eu lembro que eu amava ir no fliperama, né, principalmente para até mesmo se reunir, né, com os amigos, com os colegas, e aquela disputa, né, para saber quem conseguia a maior pontuação, era uma coisa muito legal, né. Jogos que nem o Pimbolim mesmo, que não eram nem digitais, né, se você for pensar, é mecânico. Você puxava uma alavanca que soltava uma bolinha e aquela bolinha batia, né, nas pazinhas. Então, tudo isso acaba, né, transformando o mundo digital. Os próprios jogos de tabuleiro, né, que muitas vezes a gente jogou realmente em tabuleiro, que hoje em dia estão digitais, né? Então, o banco imobiliário, por exemplo, a gente jogava com um dinheirinho. Hoje em dia são cartões, né? Que você coloca na maquininha para colocar o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, né? Então, assim, é pensar em tudo isso. Um jogo de RPG, né? Você pensar que os jogos de RPG, eles começaram também em tabuleiro. E até hoje, muita gente ainda joga o jogo de RPG em tabuleiro. Lógico, são muito conhecidos, são muito jogados, né? Tem muita gente que joga jogo de RPG, que é o MMO, né? Dentro, né, digitalmente, sim, mas eles começaram em tabuleiros. Então a gente tem que imaginar. Eu brinco que eu falo que antigamente a gente jogava paciência no computador, né? Eu falo que o nome do jogo era paciência, mas ninguém tinha paciência para terminar, né? Falei só o nome que era paciência. Então, assim, pensa. E os jogos mobile? Você já pensou? Então, assim, olha como os jogos estavam antes, olha como os jogos estão hoje. Pensa, né? As pessoas usando jogos que antigamente quem jogava era preguiçoso, né? Hoje, tudo bem que ainda tem um pouco dessa cultura, mas os jogos já estão nas empresas,
né, para recrutamento e seleção, para fazer treinamento. Peraí. Então, assim, o nicho de mercado para quem produz jogos é muito grande atualmente. Então, você pode entrar numa empresa, por exemplo, para montar um jogo de marketing. Então, a empresa monta um jogo apenas para um produto, né? Para um serviço. Às vezes, ela vai lançar um serviço novo e ela quer colocar um joguinho no site dela, né? Então, ela vai promover alguma coisa e põe em formato de jogo, né? Quer contar como se fosse uma historinha, né? As escolas já estão ensinando programação de jogos para as crianças, porque eles entenderam que a programação de jogos é algo importante, né, para a parte cognitiva. Então, eu falo que que o Minecraft, né, já está sendo usado nas escolas. Imagina, eu ensinar jogos para crianças. Sim, por que não? Né? Crianças a jogar. Mas jogar traz um monte de benefícios, né? Assim, nós, querendo ou não, vivemos num mundo que é competitivo. Então, por que não jogar? E jogar de uma maneira mais direcionada. Idosos, né, em casas de repouso, ou mesmo em casa, fazendo fisioterapia com jogos, né? Já pensou? O Kinect, né? Então, o Kinect, por quê? Porque o Kinect você consegue trabalhar com gestos. Então, você faz com que eles tenham que se levantar, tenham que fazer os movimentos, né? Às vezes passinho de dança, às vezes apenas movimentos, né? Que façam com que, por movimentos mais leves, mas que façam com que eles, né, se mexam, se movimentem. Então, assim, a indústria de games, ela está em constante transformação. Diariamente, as empresas, todo mundo encontra uma nova maneira de utilizar os jogos, tá? De uma maneira produtiva e rentável. Então, a indústria de games é uma indústria que está em crescimento. Então, você montar um game e entender o porquê você está montando, para que você está montando e por que você está montando, é muito importante, tá? E qual plataforma, para qual plataforma você está montando, né? Então, não basta você simplesmente montar. Então, por quê? Para quê? Né? Para quem? Onde você vai colocar? Então, assim, são perguntas, são questionamentos, né, que vão te fazer pensar, que vão te fazer raciocinar. Tem gente que quer ter um propósito, né, quer fazer algo baseado num propósito. Então, qual é o seu propósito? Por que que você está montando um jogo? Por que que você está fazendo um curso de jogos? Por que que você está assistindo esse vídeo? Você já parou para pensar em tudo isso? Então, assim, são perguntas, são questionamentos que parecem ser pequenos, mas que no fundo ganham uma dimensão enorme, tá? Ganham uma dimensão enorme. Então, pensa, pensa. Por quê? Já parou para analisar? Por quê? Por que trabalhar com jogos? Por que construir jogos? Qual que é o seu objetivo no mundo dos jogos? Já pensou nisso? Então pensa. Até a próxima.